Nós vamos ter agora a nossa segunda palestra da sessão da tarde, a segunda sessão do nosso seminário, em que nós vamos agora voltar à escala, né? Esse cara aqui é uma escala quase interplanetária, né? Que é o João Carlos Brega, que é o presidente da Embraco, né? A Embraco é mais uma daquelas que a gente não vê exatamente o produto, porque ele está dentro de outras coisas, geralmente, né? A Embraco é o maior fabricante de motores para refrigeração do mundo, parte do grupo Whirlpool. O João Carlos ele é formado em administração de empresas e com pós-graduação na GV, foi diretor financeiro da Sharp, por 10 anos esteve lá e depois iniciou sua carreira no grupo Whirlpool em 95, está lá desde 95. Passou por todas as posições que puderem imaginar, todos os lugares do mundo que vocês puderem imaginar, não dá para listar, mas até que ele presidiu as operações da Whirlpool no México e no Canadá, e de lá voltou para o Brasil, sempre na área financeira, e acabou presidente, desde 2009, é presidente do grupo, presidente da Embraco. Aí é mais uma vez essas histórias, né? Um engenheiro, um administrador de empresa, que não pode chamar de engenheiro, um administrador de empresa que pode, é que nem chamar de agrônomo um engenheiro florestal, não pode, né? Então, o que um administrador de empresas que passou a grande parte da sua vida trabalhando com a parte de finanças, etc., ele pode nos contar, que história nos contar sobre inovação e sustentabilidade. Então, com vocês, o surpreendente João Carlos Brega. Bom dia a todos. Eu confesso a vocês que quando eu recebi o convite para estar aqui com vocês para falar de sustentabilidade, me veio uma dúvida muito grande, porque eu vou falar assim, com o que eu, que sou um executivo, que fazemos compressores para refrigeração, como é que eu posso abordar um tema desse com uma plateia dessa tão seleta que vive sustentabilidade? Então, eu tentei fazer um exercício de como é que vocês, ou como o público em geral, vê sustentabilidade. Então, eu fui para a internet. Fui para o Google Images, porque o Google Images funciona da seguinte maneira. Ele vai te resumindo, na hora que você clica a palavra, quando vem a imagem, aquelas imagens que as pessoas mais utilizam para isso. Então, ele vai se autoalimentando. Então, vocês vão lá, digitam sustentabilidade, e aí essas são as figuras que vocês vão ver quando vocês digitam sustentabilidade. O que essas figuras têm em comum? Elas são todas relacionadas com verde. Nada contra palmeirense, mas é tudo com verde. É tudo terra. É tudo planta. Aí eu fiquei pensando, falei assim, bom, tá legal, entendi. Será que é essa a mesma mensagem? Por quê? Porque, para nós, sustentabilidade, com todo respeito aos poetas, aos sociólogos, não é só um problema do poeta ou do sociólogo. Também não é um problema do agricultor. Ele toca, sim, o administrador, o advogado, e toca o engenheiro. Só que, hoje, de uma maneira diferente, para cada um desses, sustentabilidade talvez não tenha nada em comum. A única coisa que esse grupo tem em comum é que eles estão no mesmo planeta. Então, continuando no nosso trabalho, nós, na Embraco, o que é sustentabilidade? É um pilar de negócio. E eu vou mostrar para vocês por quê. E, para nós, o nosso produto, sustentabilidade, significa eficiência energética e miniaturização. Não se preocupem que eu também vou traduzir essas duas coisas para a vida real. Bom, ao traduzir isso, eu vou convidar vocês a irem no nosso processo produtivo e, de uma maneira didática, mostrar o antes, o dentro, o durante e o depois. Só que agora eu vou inverter, eu vou começar com o depois, para o negócio ficar um pouquinho mais interessante. Vamos falar do depois. Nós estamos numa indústria onde o nosso cliente é quem produz a geladeira. Essa indústria tem outros componentes, tem bebedouros, tem falando de supermercado, como foi falado antes, as gôndolas frigoríficas de supermercado,
Só que essa indústria, por que é relevante? Nós, como compressores, essa indústria consome 15% da energia gerada no mundo. Opa, 15%. Então, aí começa a ficar interessante, ou muito importante, não só o pessoal trabalhar na geração de energia, mas se eu economizar energia versus o que eu tenho hoje, eu vou caminhando e vou abrindo espaço. Abrindo espaço para quê? Para carro elétrico. Pessoal, o carro elétrico já é uma realidade. Vocês vão na Europa, Estados Unidos, os caras já estão lá, já vai na autoestrada, você já vê carro elétrico. E como a gente fica pensando nesse negócio de consumo de energia, de ser eficiente energeticamente, eu vejo aquilo e falo, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Porque agora vai competir, a geração vai ficar mais cara. Agora, por outro lado, e aí, olhando do ponto de vista do executivo, do investidor, oportunidade de negócio. Oportunidade de negócio por quê? Porque o produto que for com eficiência energética vai ter que ser mais valorizado. Não tem jeito. Bom, vamos continuar. Consumidor de uma geladeira. Óbvio, todos nós queremos o máximo benefício que podemos ter. É muito difícil você falar assim, não, desliga a sua geladeira por 15 minutos, por meia hora, por 1 hora, porque você salva o planeta e você está com sustentabilidade. Aí você fala assim, não, mas espera aí, eu não quero. Eu quero o meu refrigerante, que quando eu der uma festa em casa, eu coloco as latinhas e ele gele mais rápido. É isso que eu quero. Eu quero esse benefício. Mas também entendo a sustentabilidade. Uai, então como é que sai disso? O pessoal falou tanto de mineiro, então deixa eu usar um uai aqui. Uai, como é que sai disso daqui? Sai com inovação. E aí, como é que a Embraco, nesse mercado, entrou com inovação? Nós lançamos o compressor VCC. Essa é bonita, né? Então, agora, nem engenheiro explica isso daqui. Quanto mais nós aqui queremos entender. E pior, como é que a gente faz isso? Chegar no consumidor. Eu tenho que traduzir isso na linguagem do consumidor. Como? Conta de luz menor. Ah, conta de luz menor? Mas o que quer dizer conta de luz menor? Quer dizer 40% menor. No refrigerador que tem o compressor VCC versus um compressor normal, a energia é 40% menor. Aí sim, aí você tangibiliza, aí você toca o consumidor muito rápido. Porque ele não precisa fazer nenhuma eliminação. Ele tem o benefício da refrigeração e ele é sustentável. Agora, tá bom, energia eu entendo, mas como assim mais sustentável? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar o Brasil, 57 milhões de refrigeradores instalados. Se por 1 ano esses refrigeradores, ao invés dos compressores que tem hoje, tivessem compressores chamados VCC, esta economia de 1 ano daria para abastecer uma cidade como São Paulo por 2 anos. Vou repetir. 57 milhões de refrigeradores. Se esses 57 milhões de refrigeradores tivessem o compressor VCC, esta economia por 1 ano proveria de energia a uma cidade como São Paulo por 2. E esse compressor é uma realidade. Nós já vendemos 7 milhões deles. Bastante. Infelizmente, muito pouco aqui no Brasil, mas no mundo, bastante. E continuamos a investir. Deixa eu mostrar agora dentro. Dentro, vamos falar da tal da miniaturização. O que significa isso? Menos matéria-prima? Me diz mais. O seguinte, pessoal, aqui, ó. O compressor tinha 11 quilos. Esse aqui é de 7. Nós já estamos nos Estados Unidos com o lançamento de um de 4, que são equiparáveis, entregam a mesma energia. E esse de 4 é mais legal, ele não tem óleo. Ah, então oil free, então meio ambiente, mas e aí? Não, e aí é o seguinte, o meu cliente, que é o fabricante de geladeira, eu não sei quantos de vocês já transportaram geladeira, às vezes vai ajudar o pai, a sogra, não tomba não vira geladeira. Por quê? Porque senão o óleo do compressor estraga. O oil free permite que você vire. Aí no caminhão do nosso cliente cabe mais geladeira, porque como ela fica em pé, sobra um espaço. Na hora que você tomba,
ele permite melhor aproveitamento. Então, são várias coisas. E esse mundo é muito interessante, porque quando você começa a embarcar nessa tecnologia, você fala, nossa, quanto menor o compressor, que legal, porque aí ele ocupa menos espaço. Aí ele te abre novos negócios. Você começa a ter já compressor desse tamanho aqui, ó, que a gente está testando. Deixa eu botar aqui um do lado do outro. Só que é o seguinte, esse menor ele não tem a mesma capacidade de refrigeração do maior. Mas ele abre mercados que a gente pode entender. Deixa eu falar de um mercado para vocês. Transporte de órgãos. Imagina aquela caixa que você pode imaginar. Hoje existem duas opções. Ou o cara leva um compressor desse tamanho aqui, grandão, pesado, e que não vira, não mexe muito, porque senão o óleo estraga. Ou gelo, que aí o cara vai ou com gelo seco ou com gelo. Bota um compressor desse aqui, é uma capacidade de refrigeração mais do que suficiente. É outro mercado, é um mercado que a gente nunca pensou antes. Aí você vai e fala, pô, que legal, tal. Aí eu confesso também que, aproveitando que a ministra também está aqui, do governo que ela fez parte, o nosso querido presidente Lula. Eu não sei, quando o Lula ia para Manaus, ele transpirava aquele calor, e eu pressionava o pessoal de tecnologia, por quê? Porque a gente queria o quê? A gente está entrando no mercado de vest cooling. Eu queria dar para o Lula um colete, juro por Deus, com aquele negócio, com este compressor aqui, ó. E eu tenho certeza que o Lula ia falar, eu queria agradecer ao pessoal da Embraco, que me deu... Quem é a melhor propaganda que essa? Sem óleo os dois. Só que isso aqui também é realidade. Acho que vocês conhecem o Luciano Burti, comentarista de Fórmula 1. Ele é piloto de Stock Car. Ele é que está nos ajudando a desenvolver o macacão refrigerado. De novo, pessoal, isso aqui vai abrindo novos negócios. Drivado ou puxado por quê? Sustentabilidade e inovação. Então, de repente, essa bolinha preta aqui, ó, que todo mundo fala aqui, que tem a ver com sustentabilidade, vai dando sentido. E outro, que também é o corpo de bombeiros. Vamos imaginar o bombeiro. Ele vai chegar lá no fogo. Ele precisa ter um macacão refrigerado. Hoje, ele tem um gel, que ele sai, recebe jato frio, volta, dali a 5 minutos, ele vai. Com o macacão refrigerado, ele consegue se aproximar sem voltar. Bom, vamos falar do antes agora. Nos últimos 3 anos, nós, com esse processo de miniaturização, economizamos 48 mil toneladas. 1.000 toneladas? Vai parecer igual quando eu confesso, eu ensaiei essa apresentação. Então, eu chamei minha filha de 7 anos. Vem cá que o pai vai fazer para você. Aí, no final, ela falou assim, pai, você entendeu? Pai, entendi tudo, só não entendi 2 coisas. Eu falei, putz, fala, filha, o que é miniaturização e o que é tonelada? Aí eu falei, tá legal. Miniaturização, eu já expliquei para ela. Tonelada, não diz muito, mas isso aqui diz, ó, 57 mil carros. O que a gente economizou no mundo para fazer compressor seria o equivalente a produzir 57 mil carros. É uma bela economia. O impacto, óbvio, é total dentro da nossa fábrica. Nós produzimos 35 milhões de compressores por ano. Nos últimos 2 anos, a gente conseguiu eliminar o dispêndio de água em 2 litros. São 70 milhões de litros de água que a gente conseguiu economizar. Dá para pensar bastante nisso. Bom, mas e o futuro? Quando a gente olha o futuro, como é que isso fica? Porque é o seguinte, ó, a inovação é a chave de novo. Vamos lá, voltar à nossa consumidora. Refrigeração, sustentabilidade, tá bom. Mas o mundo é global, meu amigo. Eu tenho que ser competitivo em todo lugar. E mais, o meu chefe vai me cobrar retorno. Isso aqui não é Disneylândia, eu quero saber, eu quero botar dinheiro, eu quero retornar. Então, agora, deixa eu fazer agora o comercial da Embraco. Nós somos uma empresa que temos planta nos Estados Unidos, no México, no Brasil, na Itália, na Eslováquia e na China. Então, deixa eu pegar exemplo de competitividade da China, porque China todo mundo vai pensar, não, China, país que não segue poluído, não segue regra, tal, não sei o quê. Nós temos uma planta lá, a 2ª maior planta da Embraco. 90%, mais 95% da produção da planta da China é dedicada ao mercado doméstico. Competimos com chineses, com produtores chineses. Não abrimos mão, isso eu garanto a vocês, da governança corporativa da empresa, dos valores. Tudo isso que eu estou falando aqui,
Você chamar o nosso colaborador chinês, ele vai falar a mesma coisa. Pois é a nossa segunda planta, é a planta mais rentável nossa, é a segunda em tamanho e é a mais rentável. Nós somos reconhecidos por tecnologia. Então, não é desculpa, ou vamos colocar de uma forma diferente. Dá sim para ganhar, dá sim para vencer com inovação, independentemente do mercado que você atua. Agora, a gente quer ir além. O que significa ir além? Olha a dificuldade que a gente tem. Onde a gente quer impactar? É um consumidor que é isso que ele olha uma geladeira. Eu estou nessa indústria. Que mesmo que eu peça para ele abrir, ele não vai ver meu produto lá dentro. Então, aonde eu quero atingi-lo? Eu quero atingi-lo na conta de luz e quero que ele exija dos outros, do secador de cabelo, do micro-ondas, da televisão, essa eficiência energética. É dessa forma que a gente vai contribuir como empresa para que a sociedade tenha um nível de consciência de sustentabilidade. Os valores. E aí, sustentabilidade igual para todo mundo. Igual lá para o nosso sociólogo, para o nosso poeta, para o nosso agrônomo, para o nosso administrador, para o nosso engenheiro. Mas a Embraco tem um sonho maior. A Embraco gostaria que, no futuro, quando a gente digitasse, entrasse no Google Images e fosse procurar sustentabilidade, a gente tivesse essas imagens, mas também viesse um compressor. Muito obrigado. Como é que funciona isso aqui? Põe na tomada? Não, você tem uma... Você pode até ter, mas tem uma bateria que faz com que ele gere a energia que ele necessita. E aí, dependendo da aplicação que você quer, o tamanho da bateria pode ser maior, menor. Você quer ficar de presente para a gente? Eu fico imaginando... Escuta, uma pergunta interessante, pessoal, foi o seguinte: por que você falou do benefício desse tipo de compressor, o VCC, né, de capacidade variável, deve ser uma coisa de engenharia para explicar conta de luz menor, 40%. Por que ele tem, nós temos poucos, você usou o exemplo, né, se fosse transformado, qual é o tamanho hoje? Hoje, se a gente for falar dos refrigeradores no Brasil, é significativo? Não, é muito pouco, muito pouquíssimo. Tem um cliente nosso que lançou agora recentemente, mas ainda é uma venda muito tímida, que foi a Brastemp, mas ainda é muito tímida. E quando você faz... Quando a gente pega... Agora, por exemplo, no Japão, o Japão, em termos de consciência de eficiência energética, na nossa avaliação, é o país que tem essa consciência energética mais apurada. E lá, os refrigeradores, pela competição, por incrível que pareça, bota lá Embraco VCC na frente para ver que aquela geladeira tem um compressor, então o cliente japonês já sabe disso. Uma das coisas que a gente usa no Brasil para avaliar, o consumidor, né, avaliar quanto que os produtos consomem, é aquela tabelinha que vem lá com A, B, C, D. É isso mesmo. Aquela tabelinha... Ela não é padrão mundial. Ela não considera essa tecnologia já existente. Não é isso. Ela não é padrão mundial. Então, eu quero dizer o seguinte, o A da Europa não é o A do Brasil, ou não é o A dos Estados Unidos. Ainda não há uma uniformização nisso. Então, sim, comparado o A do Brasil com B, com C, com D, o A é, mas se eu comparar o A do Brasil com o A da Europa, não, ainda tem aí 20% a 25% de eficiência energética para o Brasil caminhar. Então, uma boa coisa interessante para a política públicas é como vamos revisar essas... Nós estamos conversando com o governo brasileiro, bastante nesse sentido, sim. E tem o Bolsa Geladeira, que vamos ver se sai o Bolsa Geladeira. Que é o programa de troca de geladeiras. Exatamente. Que está aí há anos, né, esperando para acontecer. Obrigado, João. Obrigado. Viu? Tchau.